porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Que hino lindo este hino. Eu me paro muito neste hino para adorar a Deus, no momento de reflexão, contemplando a Deus, a bondade, a grandeza, o amor, a fidelidade dele. E dentro desses momentos que eu venho exaltar ao Senhor no meu interior, esse hino, ele está sempre comigo. Eu entro na dimensão espiritual, eu me deixo levar no meu interior, em adoração a Deus, cantando esse hino e outros hinos que louvam verdadeiramente a Deus. Infelizmente, tem muitas músicas evangélicas que não são hinos que louvam a Deus. Infelizmente, tem muitas músicas evangélicas que não reportam o espírito do homem na adoração a Deus. São músicas que massageiam o ego do ser humano. São músicas que o tema dela não é cristocêntrica, teocêntrica. São músicas antropocêntricas, aonde o homem é o centro da atenção. É para onde o hino conduz, é para exaltar o homem, não é a Deus. Hinos que exaltam a Deus são hinos que cantam a glória dele, a magnitude dele, a soberania dele, né? a grandeza dele, mas letras que tenham significados, base Bíblia, porque até os hinos têm que ser hinos com letras bíblicas, hinos que tenham lógica, princípio, daquele que a Bíblia revela que é o ser soberano, criador de todas as coisas, chamado Deus. Então, quando eu vejo as pessoas dentro de um movimento emocional, cantando umas músicas que levam as pessoas a se emocionar, a se manifestar com a emoção, correr e etc e tal, que a letra não direciona o nosso interior para Deus, que a letra não faz menção do amor, da misericórdia, da graça de Deus, a letra não direciona a cruz do Calvário, o grande ato de amor de Deus, ele foi manifestado na cruz do Calvário. A letra não aponta para a graça, a misericórdia de Deus, pelo qual Cristo foi à cruz. Então, hinos que louvam a Deus, são hinos que têm letras que magnificam, exaltam, enaltecem a Deus. A Deus. Não é que leve você a dizer que Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer vencedor, Deus vai te dar sabor de mel, tu já está triunfando, tu é mais que vencedor. Não, esses hinos assim massageiam o ego do homem. Esses hinos não são hinos de louvores a Deus. Isso são músicas antropocêntricas, que tem um homem no centro da atenção pelo qual essas músicas levam. Nós temos que louvar a Deus com músicas, hinos, cantos espirituais a Deus que sejam cristocêntrico, teocêntrico, aonde Cristo, Deus, tenha a nossa elevação no nosso interior, nosso entendimento sendo elevado ao Senhor em gratidão e adoração. Amém? Então esse hino é muito... Eu gosto muito de ouvir esse hino em momentos que eu deixo a minha alma leve e solta, entrando na dimensão de adoração ao Senhor, porque a letra desse hino, a melodia desse hino, não é? A mensagem desse hino é magnífica, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem letra bíblica, tem a verdade das Escrituras. Então, assim, que a gente possa ser adoradores de Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite,
eu quero levar para vocês mais um momento de edificação, de instrução na palavra de Deus. Quero convidar vocês, eu coloquei aqui no título dessa live, a bem-aventurança, né? Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, e nessa palavra medita de dia e de noite. Bem-aventurado é a pessoa, o ser humano, que assim coloca a sua dependência da palavra de Deus. Coloca a sua dependência do conhecimento da palavra. Assim como o nosso corpo precisa do feijão, do arroz, para ter saúde, ter vida e estar de pé, assim também é o cristão na vida espiritual. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Ele falou que o homem necessita. O ser humano necessita sim do alimento do corpo, mas não é só de pão. Para o homem ter vida completa, precisa do alimento espiritual. Para viver o corpo, está vivo o espírito. Tem muita gente que está vivo o corpo, o espírito morto. Se preocupa mais em alimentar o corpo e esquece do espírito e deixa o espírito sem se alimentar. O corpo sem se alimentar, ele enfraquece, adoece e morre. Assim também é o cristão. Se não se alimentar da vida com Deus, que é na sua palavra, o alimento do cristão é a palavra. Ele vai morrer, ele vai adoecer, ele vai enfraquecer, ele vai perder a visão, a direção, ele vai perder o sentido de Deus, ele vai perder o entendimento, o conhecimento de Deus. Se ele não estiver se alimentando da palavra, buscando a palavra, iluminando a sua mente com a palavra, buscando a direção da palavra, o homem se perde. Então, o salmista, a palavra de Deus em todo salmo, que são salmos que enaltecem a Deus, a sua palavra, né? Principalmente o Salmo 119 é o maior, que exalta, todo esse salmo é exaltando a palavra do Senhor. E a gente vê que no Salmo 1, já começa com um conselho de bem-aventurança, não é? Bem-aventurado o homem que não se senta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Aí vai. Antes, olha aí, ó, o mais importante de tudo, o mais importante da vida, quando a Bíblia diz assim, antes, está falando daquilo que é mais importante. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei, medita de dia e de noite, ou seja, a vida do ser humano que está buscando manter e ter a relação com Deus, tem que ser através da palavra, não é só de 2 horas, dentro de um momento mecânico, formal. A vida do cristão tem que ser de dia e de noite, isso fala de período contínuo do viver do homem do dia a dia. Nós temos que estar com a nossa vida se alimentando em Deus e em comunhão com Deus através da palavra dele. Toda hora, de dia e de noite, fala do tempo absoluto, do tempo plenitude do dia. Nossa vida todo dia tem que estar assim, meditando na palavra, se conduzindo pela palavra, pensando, raciocinando na palavra, para que a gente não venha se perder da direção de Deus, que é através da sua palavra. Aí o salmista vai dizer, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, a palavra do Senhor. Hoje está faltando esse prazer e muitos que estão com relação com Deus, essa relação está enfraquecida, essa relação está doente. Muitos já morreram dessa relação com Deus. Porque para essa relação ter saúde, ter vida, vivificar e estar dentro de uma vida plena com Deus, precisa da palavra. Não tem outro alimento da vida do crente a não ser a palavra. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, pessoas de nome, pessoas que têm grande influência na mídia, no mundo evangélico no nosso país. E essa pessoa estava dizendo assim, olhe o poder da oração, exaltando o poder da oração. E a oração é importante. O que é a oração? A oração é você estar sempre em comunicação com Deus, né? Em espírito, orar em todo o tempo. Isso fala, você está em espírito, comunicando com Deus. Mas aí, essa pessoa chegou e disse assim, eu vi ele falando no vídeo dele, no Face, e ele dizendo, o poder da oração é muito grande, através da oração tudo acontece. Mas está errado. Alguém disse, só você quer ser a verdade.
Não, irmão. Dentro do princípio da palavra, está errado. Dentro do princípio da palavra, está errado. Eu trabalho com princípios bíblicos. Eu não pego aquilo que eu vejo a multidão falar e começo a repetir, não. Eu vou analisar as escrituras. A oração é um meio de comunicação que Deus nos deu, mas a oração não tem poder algum se você não estiver na palavra. Deu para entender onde é que está? Antes, o mais importante que é? O mais importante do que a oração é você estar na palavra. O mais importante do que você estar vivendo isso, aquilo, outro, é você estar na palavra. Deu para entender? Então, não adianta a pessoa orar. E outra coisa, viu? Não é qualquer oração que Deus recebe, não é de qualquer um. A Bíblia diz que Deus não atende a pecadores, mas aquele que o temem. Temer a Deus é guardar a palavra dele. Até a oração será imunda para Deus, lá em Provérbios diz. Aquele que ora sem guardar os seus mandamentos, até a oração para Deus é imunda. Deus não recebe. Deus não recebe. A oração que Deus recebe é segundo a vontade dele. Quando você anda agradando a Deus, na vontade de Deus, aí Deus tem compromisso comigo e com você. Deu para entender aí a responsabilidade do que eu falo? É para explicar isso. As pessoas, às vezes, ela dá um estudo, dá um ensino muito assim, no ar. Não explica os detalhes. A oração. Sabe o que é que acontece hoje, irmãos? Olhe, isso é notório. Hoje as pessoas trabalham mais culto de oração do que doutrina. Hoje as pessoas estão mais dispostas a passar 2 horas ajoelhado, né, falando um bocado de coisa, né, em oração, indo para a vigília orar, passar 2 horas orando, indo para os montes orar. Tem pessoa que convida o outro para passar 3 horas orando. Hoje as pessoas estão mais dedicadas a esse sacrifício do que ao conhecimento da palavra, à instrução. Igrejas que não têm mais prioridade na doutrina, na instrução da palavra. Igreja que trabalha culto de misticismo, cria os cultos espirituais, como se esses cultos, o crente fosse sair dele cheio de poder. Não tem poder de Deus sem a palavra, gente. Não tem vida com Deus sem a palavra. Não tem resposta de Deus na oração sem a palavra. É isso que eu digo para as pessoas. Não adianta estar orando, não. Olha, lá em Ezequiel, a Jeremias, Deus vai dizer ao profeta que ainda se no meio do povo tivesse Daniel, não é? Eu vou ler aqui para mostrar a você. Deus cita 3 nomes de 3 profetas. Deus diz, ainda se no meio desse povo tivesse esses profetas, eu não ouviria a oração desse povo. E tu não ores, porque eu não te ouvirei. Sabe por quê? Porque não é a oração em si, é a vida com Deus. E vida com Deus não é dentro de oração, é dentro da palavra. Tudo com Deus roda em cima da palavra. Sem a palavra não tem oração. Sem a palavra não tem poder de Deus. Sem a palavra não tem comunhão com Deus. Sem a palavra não tem avivamento. Sem a palavra não tem culto de poder, disso, daquilo, outro, não. Tudo isso é sacrifício de tolo que as pessoas fazem. Todo esse ritual é vã. Então a oração, ela é importante. Não estou dizendo, olha, mas daqui a pouco alguém vai entrar no comentário e dizer, você está dizendo que a oração não é importante, então o crente não deve mais orar, porque as pessoas não param para ouvir, analisar o que está sendo dito. Deu para entender? Daqui a pouco alguém vai botar um comentário aí, com certeza. Eu não estou dizendo que não é para orar. Eu não estou dizendo que a oração não é importante. Escute o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta orar se não estiver na palavra. Porque o mais importante não é orar, é estar na palavra. Certo? Aí, eu vou procurar aqui para mostrar para você aonde é que está o texto que Deus ele vai dizer. Eu acho que é a Jeremias. Eu vou ler aqui para mostrar para você, porque é muito importante a gente estar meditando na palavra, trabalhando a palavra, né? Mas dentro da palavra de Deus com entendimento. Aqui, ó. É muito bom a gente saber que o que a gente fala, a Bíblia nos autoriza. Isso é autoridade que nós temos quando estamos na palavra. A autoridade não é pelo um cargo eclesiástico.
A autoridade não é por estar na liderança de um grupo. A autoridade no reino de Deus é quem está na palavra. Olha o que diz aqui Deus ao profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio deles, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Deus avisa o profeta, olha, não adianta orar por esse povo. Poderia estar no meio deles, Daniel, Jó, Noé, que eles salvariam somente a sua alma e não a do povo. Porque não adianta orar se você não está na palavra. Josué, quando o povo de Deus perdeu a batalha, lá em Josué capítulo 5, se eu não me engano, eu vou ler aqui para você, é Bíblia, viu, meu irmão? Você gosta de estudo, de ensino da palavra? Então, você está no canal certo, está no lugar certo, porque aqui não tem blá 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 e reteté, nem visão, nem revelação. Aqui tem doutrina e instrução da palavra de Deus. Olha, Josué vai para a batalha com a cidade de Jericó, ele vence. Ele vence a cidade de Jericó. Mas aí, depois, em seguida, ele vai para uma batalha com a cidade de Ai. Era outra cidade menor do que Jericó. E aí, Josué com o povo perdem a batalha. E Josué agora se desespera, vai orar a Deus e se prostra diante de Deus e começa a orar. Mas Deus, por que nos deixasse passar essa vergonha? Nos desse a vitória contra a cidade de Jericó e agora nos fizesse passar esse vitupério, essa vergonha? Por que Deus? Aí, olha o que Deus diz a Josué. Olha lá. Josué capítulo 7, versículo 10. Olha o que Deus diz. Escute aí o que Deus diz a Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto no chão. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado. Deu para entender porque foi que perderam a batalha? A gente já sabe a história aqui. Por causa de Acã. Acã? Foi por causa de Acã. Que não guardou a palavra de Deus. E ali trazia consequência para todo o povo. Dentro daquela comunidade de Israel, ali naquele povo que foi advertido, para todos se santificar. O que é santificar? É guardar a palavra. É corrigir sua vida pela palavra. É sair daquela direção que a palavra não orienta. Santificar é isso. Não adianta orar se não tiver santificado a vida na palavra. A oração não chega a Deus, Deus não recebe. É sacrifício de tolo. Passar 3 horas de oração e não querer nem 10 minutos de palavra. É sacrifício de tolo. Subir monte, passar 5 horas, 2 dias, 3 dias lá no monte orando e não querer passar 10 minutos lendo a palavra para aprender de Deus. Aí vive essas meninices. É sacrifício de tolo tudo isso. Não tem que mistificar a oração, gente. A oração, o diálogo com Deus, a comunhão com Deus, antes de tudo tem que ter a palavra. Tudo gira sobre a palavra. A palavra que rege a nossa vida com Deus é a palavra do Senhor. Então, o salmista ele vai dizer que bem-aventurados os que têm prazer na palavra e nessa palavra medita de dia e de noite. Esse meditar é analisar, é buscar conhecer, é examinar, para ter o cuidado de andar conforme ela nos ensina. Comportamento, atitude, pensamento, decisões, escolha, direção, sentimento, ressentimento, emoções, tudo tem que ser guiado pela palavra, meu irmão. A nossa vida tem que ser regida pela soberania, autoridade, submissão à palavra de Cristo. Foi Jesus quem disse: o prudente, o bem-aventurado, são os que ouvem e praticam a palavra dele. Então, é importante isso. Tudo que você faz, se não tiver nos princípios da palavra, olha o que Deus diz a um povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Olha que adoração vã. Por que essa adoração era vã? Porque Deus reprovou a adoração desse povo, que está lá em Isaías 29, 13,
que Jesus repete lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Por que é que essa adoração é reprovada? Porque não está na direção da palavra. Olha como é importante a palavra de Deus. Você está percebendo aí a gravidade do compromisso que nós devemos ter com a palavra? E aqueles que não têm, olha como é sério isso. Aqueles que não têm o compromisso com a palavra. A palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Não é a religião, a religiosidade. Então, nessa noite eu quero convidar você a meditar, analisar na palavra de Deus. Passe a ser cada dia mais prudente, buscando a tua vida na direção da palavra, buscando conhecê-la para nela andar. Você pode ir para algum local se você não conhece o caminho? Se você não tem conhecimento do caminho, você vai? Não vai. Por que você não vai? Porque você não conhece. Então é por isso que Deus quer o conhecimento dele. Porque nunca a gente vai chegar a Deus se não tiver o conhecimento dele. Nunca ninguém vai ser liberto se não tiver o conhecimento dele. Foi Jesus quem disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade é esclarecimento. A verdade é a realidade que Deus nos mostra, para que a gente por ela siga, e sendo livre, desviando-se do erro da mentira, em que muitos estão presos, enganados e conduzindo para a perdição. Pelo engano e pela mentira, em nome de Deus. Então você está entendendo a seriedade, a gravidade, a importância de você se dedicar à palavra de Deus? Porque nós precisamos saber que o nosso compromisso com Deus não é fazendo caridade e obra social. Tem muita gente mais voltada para a obra social. Tem muita gente mais voltada para a caridade. O mundo vive isso. Os políticos vivem isso. Os artistas vivem isso. Os jogadores de futebol vivem isso. Os ricos vivem isso. Por quê? Eles acham que isso vai agradar a Deus a ponto de eles receber salvação de Deus, justificação. Não adianta fazer caridade, obra social, viver a religião, viver a bondade e o amor dentro do entendimento do homem, se o homem não tiver na direção da palavra, se o homem não tiver no entendimento da palavra, se o homem não tiver no crivo da palavra, que rege a nossa vida. Não adianta fazer culto de poder, de milagre para Deus operar, para Deus se manifestar, se essa congregação não está dentro da direção da palavra. Se esses trabalhos, se esses movimentos, se esses ajuntamentos, se essas orientações de culto não está condizente com a palavra, não adianta. Isso é mentira, é engano. Deus não está aonde não tem compromisso com a palavra dele. O que nos faz ter a presença de Deus é ser fiel à palavra dele. É ouvir e crer na palavra dele. Jesus é a palavra encarnada. E o que ele ensinou é a palavra escrita. O que Jesus ensinou é a sua palavra escrita. Que nós temos que seguir, dirigir-se pela palavra de Deus, olhando para Cristo, o Deus que tomou a forma humana, o Deus verdadeiro. Para que a gente possa crer nesse Deus, tem que crer na palavra dele. Não tem como você crer em Deus e não crer na palavra. Eu estou cansado de ver pessoas que dizem, eu creio em Deus, irmão, eu tenho temor de Deus, eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Mas eu te pergunto, a pessoa pode falar o que quiser, mas nós temos um princípio a seguir. Nós temos um parâmetro, nós temos um meio, nós temos um alicerce. Nós temos uma direção que é por ela que julgamos as coisas, de Deus. Todo mundo pode dizer que ama a Deus, mas a verdade é essa? Amar a Deus dizendo que ama? Amar a Deus praticando isso e aquilo outro? Por isso que eu sempre estou baseado na palavra. Tudo que eu falo, corrijo, toda a direção, todo questionamento, toda a refutação que eu faço dentro daquilo que a palavra me autoriza. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 23 e o 24, Jesus vai dizer assim, quem me ama, guarda a minha palavra.
E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Logo, não é morada de Deus. É morada de outro ser espiritual, não de Deus. Quem não está na palavra de Deus não é morada de Deus. Só é morada de Deus quem está na palavra. Só ama a Deus quem está na palavra. Quem ensinou isso foi Jesus. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Eu sigo a Cristo. Como eu já expliquei aqui no vídeo de instrução passado, no anterior, que a palavra cristão, ela encontra-se 3 vezes unicamente na Bíblia. 3 únicas vezes na Bíblia. E a palavra cristão é um termo usado que deriva de Cristo, que denota um seguidor de Cristo. E esta palavra se encontra 3 vezes na Bíblia. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 26, versículo 28. E lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. E se você for ver os contextos onde elas estão inseridas, você vai ver o que é ser cristão. Eu não vou entrar nesse tema agora aqui, porque eu já dei esse assunto na instrução passada. Hoje todo mundo diz que é cristão, seguidor de Cristo. Mas precisamos saber o que é ser cristão. Ser cristão não é viver uma religião cristianizada. Não é viver o cristianismo. Eu sou de uma religião cristã, não. O cristianismo não é uma religião. A palavra cristianos é um seguidor de Cristo. É discípulo de Cristo. É uma pessoa que professa e que mostra nas suas atitudes, no seu entendimento, que é seguidor de Cristo. Não é uma pessoa dentro de uma religião cristã. Ser cristão não é isso. Deu para entender? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por ela que chegamos a Deus. É por ela que temos a vida com Deus. Amar a Deus e não ter prazer na palavra. Olha o que a Bíblia diz. O homem bem-aventurado é aquele que tem o prazer na palavra. E nesta palavra medita de dia e de noite. Eu pergunto. Você tem prazer na palavra? Eu tenho prazer de ir para uma igreja. Passo 2 horas não, passo 4, passo 6, passo 10 horas. Se tiver lá a palavra sendo conduzida para o meu ensinamento. Agora, para ir, eu estar numa igreja, 2 horas de culto. Para ver somente as atrações, as apresentações, o formalismo, viver a formalidade. Só para cumprir, dizer que eu estou numa igreja? Não. Isso não me edifica, não. O que me edifica é a palavra. O que me motiva a estar numa congregação é a palavra. Para edificar a minha vida e o corpo de Cristo. O que edifica o corpo de Cristo é a palavra. Não é culto de entretenimento, apresentações, shows, festa, homenagens, dia disso, dia daquilo. Você já percebeu que a igreja, as igrejas hoje, estão cheias de eventos? É congresso de mulher, é culto de jovem, é culto não sei de quê, é culto de homenagem, é culto de aniversário de igreja, é culto não sei de quê, é culto para todo lado, meu irmão. Tudo isso é atração. E a palavra, e o ensino, e a doutrina, que edifica e dá vida à igreja com Deus. Aonde é que está? Você vai para um culto desse, passa 2 horas vendo os conjuntos se apresentar. Quando não é isso, está uma pessoa lá falando, gasta meia hora, 40 minutos. Falando um bocado de blá, blá, blá. Quando não é isso, é aquele movimento de misticismo, de sobrenatural, de poder. Quando não é isso, é a pessoa lá dando testemunho que Deus fez isso, fez aquilo. E a palavra, irmão? Aonde é que está a palavra que edifica? Doutrina da palavra não é isso que hoje se vive, não. Não é falar oba, oba e água com açúcar. Doutrina da palavra é passar para o povo a instrução na palavra. Aquilo que a palavra nos ensina. Aqui, você está recebendo uma instrução de princípios da palavra. Aqui tem doutrina. Aí eu não me submeto a estar num culto, as pessoas ficam, você tem que ir. Irmão, eu tenho que ir para uma igreja só porque eu preciso mostrar que eu estou vivendo dentro de uma igreja. Primeiro, eu não tenho comunhão com ninguém dentro de igreja não, irmão. A comunhão dos santos não é dentro de igreja não. Local de culto não. Aprendam isso. A comunhão dos santos é na palavra, é na doutrina, é pelo Espírito Santo. Eu não estou dentro de igreja
congregando publicamente em algum local público, mas eu estou em comunhão com os santos. Eu congrego com os irmãos, na fé, em espírito, na concordância, na comunhão. Deu para entender como é? A palavra de Deus diz, se andares na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. A palavra não diz que eu vou ter comunhão se estiver dentro de igreja. E não vem trazer aquele texto, ó, quão suave é que os irmãos vivem em união. Não vem trazer aquele texto, não deixar de congregar, porque isso não está falando de igreja, não. O povo não tem o conhecimento, as pessoas aplicam errado, ensinam errado, e o povo vai viver o erro, por isso que não tem edificação. A comunhão dos cristãos é na palavra, é na doutrina, é no Espírito do Senhor, na fé, na promessa, na esperança. Nós temos comunhão dentro desses princípios aí. Não é dentro de igreja. Porque dentro de igreja, o que tem é muita porfia, é muita mentira, é muito engano, é muito fingimento, é muita hipocrisia, é muito amor fingido. O cara lá dizendo, eu te amo, meu irmão. Diga ao seu irmão que ama ele. Toque no seu irmão. Dê um abraço no seu irmão. Eu vou buscar abraçar aquele que eu me dou bem. Aquele que eu não estou afinado com ele, eu nem chego perto. Isso é amor fingido, irmão. Eu vou falar porque está na igreja, o pastor está mandando, mas quando sai, eu nem estou nem aí para fulano. O coração continua enraivado, com indiferença, com ressentimento, com ódio, com mágoa, com ira. Isso é amor? O povo da igreja vive a formalidade. Em Cristo, nós temos que viver a verdade. É muito sério isso, irmão. O povo precisa ser esclarecido e aprender a verdade, para nela andar, para que sejam verdadeiramente bem-aventurados. Então, Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Em quem? Todo aquele que ama a Deus é aqueles que creem em Jesus e se converte a ele pela palavra. Esses têm a presença de Deus na vida deles. É casa e morada de Deus, habitação do Espírito Santo. Amém? Então, meus amados irmãos, é só instrução aqui. É só convidando a sua mente para você pensar, raciocinar, analisar, examinar o que as Escrituras nos ensinam. Agora, eu quero trazer 3 textos que Jesus ele fala algo muito importante. Quero falar aqui agora com você, trazer esse ensinamento com 3 textos onde Jesus ele vai se dirigir aos judeus. 3 textos que nos traz uma lição muito grande e importante para a nossa vida. Você sabia que os judeus eles só se reuniam nas sinagogas no sábado? Porque na semana eles tinham que trabalhar. Ele não era que nem o povo de hoje, não. Que vive nas igrejas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O povo hoje é 24 horas dentro das igrejas. Você sabia que os judeus iam para os templos, para as sinagogas, depois que o templo foi destruído? Aí foi criadas as sinagogas, os locais onde se congregavam os cristãos. E os judeus também, eles só iam no dia de sábado, porque era o dia do descanso, diante do trabalho, de uma rotina. O sábado era para descansar, e esse descanso eles aproveitavam para glorificar a Deus. Por quê? Pelo livramento que Deus deu aos pais dele, tirando do Egito. Tinha que ser lembrado constantemente isso. O povo não poderia esquecer nunca do que aconteceu, de onde eles vieram, o que Deus operou na vida desse povo. Infelizmente, o povo esqueceu porque não passaram mais a olhar para a palavra que sempre estava advertindo e avisando e ensinando sobre isso. Mas os judeus, eles só iam no sábado para a sinagoga. Sabe para que os judeus iam para o sábado, iam no sábado para a sinagoga? Alguém pode me responder? Os judeus, eles iam todos os sábados para a sinagoga. Não era para buscar bênção, milagre, culto de vitória, culto da marcha. Não era para fazer pacto, voto de campanha. Os judeus, eles iam todos os sábados para as sinagogas para serem instruídos, para aprenderem as Escrituras. E sabe de um detalhe? Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. Olha para aí. Os judeus não tinham a Bíblia como nós temos hoje.
Eles iam todo sábado para as Escrituras para aprender as lições que era dada pelos sacerdotes com os pergaminhos. Os pergaminhos não era assim um livro só, era várias, não é, folhas. Dizem que era couro de animal, onde se escreviam. Era vários. Para pegar um livro, para pegar um capítulo que não tem o original, tinha que pegar vários pergaminhos, vários rolos, para poder ser ensinado ao povo. Olha que dificuldade era para o povo aprender a palavra, para o povo ouvir a palavra. Primeiro, que lá naquela época não tinha ainda a Bíblia revelada completa, não tinha ainda a revelação de Deus escrita, finalizada. O povo precisava dos sacerdotes. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, nós temos toda a revelação de Deus aqui, ao nosso alcance, para se encher da graça e do conhecimento. E nós desprezamos, irmão. Os judeus iam para a sinagoga uma vez na semana para aprenderem as Escrituras. Eles não tinham a Bíblia em casa. Se eles tivessem, com certeza, eles iam estar lendo de manhã, de tarde, de noite. Por isso que o salmista diz que bem-aventurado é o que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medida de dia e de noite. Os judeus iam para as sinagogas só no sábado. Eles não iam como hoje o povo vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de madrugada, de noite, de manhã, de dia, de toda hora. 24 horas o povo na igreja. Os judeus iam para a igreja, não era para ver culto, nem marcha, nem profeta de reteté de revelação, nem para fazer campanha. Os judeus iam para as sinagogas para aprender. Eles tinham uma grande necessidade, e o que motivava eles ir às sinagogas era para receber a instrução das Escrituras. Hoje o povo passa 24 horas dentro da igreja, nos cultos de madrugada, de manhã e de noite, para viver o reteté, para viver os cultos de milagre, de bênção, de oba-oba. Não é para aprenderem, não é para serem instruídos. A importância da palavra, hein, irmãos? Já pensou se os judeus naquele tempo tivessem a Bíblia, eles tivessem a Bíblia como nós temos hoje? Já pensou se os judeus tivessem a Bíblia na mão, ao nosso alcance, como nós temos hoje? Deus, ele fez este feito tão gracioso para a humanidade. Isso é um favor de Deus para a humanidade. A Bíblia, esse livro sagrado que tem a revelação escrita de Deus, é o livro mais vendido do mundo. São bilhões e bilhões de exemplares da Bíblia. É um livro que o povo combate tanto, mas é o mais vendido no mundo, o mais publicado, o mais traduzido. Não tem nenhum escritor, nenhum autor de livro algum que se destaque como a Bíblia Sagrada. Isso é Deus. Isso é a graça de Deus. Hoje nós temos tudo ao nosso alcance. Hoje nós não precisamos ir para uma sinagoga só no sábado para poder ouvir o sacerdote dar lição com os pergaminhos. Hoje nós temos a Bíblia na nossa casa, na nossa mão, no celular, no computador, em todo local. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Ninguém será tomado por ignorante. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque hoje todo mundo tem o conhecimento da vontade de Deus, só que rejeitam, desprezam, não dão valor e não querem saber, fecham os seus ouvidos. Ninguém vai ser tomado por inocente. Hoje o povo está 24 horas dentro de igreja, mas não é com prazer na palavra. Não é para ser instruído na palavra. Ao contrário. Esse povo hoje que vive a vida a semana toda, de dia, de noite, de madrugada, dentro de igreja, são os mais ignorantes em relação ao conhecimento de Deus. São os menos que conhecem a Deus. São esse povo que vive dentro de igreja toda hora. São os menos que têm o conhecimento de Deus. Pessoas que não conhecem o Deus em que ele professam. Pessoas que não conhecem nenhuma doutrina, nenhum conhecimento da graça de Deus na sua vida. Não sabe responder a quem pergunte questão da sua fé. Por quê? Porque esse povo se perdeu de Deus. Esse povo abandonou a palavra. Então a importância é a palavra. Não adianta orar, não adianta sacrifício, não adianta se espernear, não adianta subir monte, não adianta ir para vigília de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, subir monte, fazer campanha, ir para pacto, voto, se você não tem
A busca, o desejo, o prazer do conhecimento, de ser ensinado, instruído, informado, conhecendo a palavra de Deus. Tudo que você faz é vã. Porque se você conhecer a palavra, primeira coisa que vai acontecer, você não vai mais continuar nesse caminho, porque a palavra não ensina. É onde entra a palavra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando uma pessoa começa a se chegar mais a Deus, e como é que eu me chego a Deus? Tem gente que mistifica, né, irmão? As pessoas hoje não estão mistificando tudo. Olha, misticismo. Olha, escute. Misticismo é paganismo. Fé com Deus não é misticismo. É fé, confiança pela palavra. Não é no sobrenatural, é dentro de uma questão inexistente. A fé não é uma fé irracional. Não é uma fé no vento. A fé em Deus é pela palavra. É baseada, alicerçada, principiada na palavra. Eu creio que Deus existe porque a palavra me mostra. Eu creio que Deus é poderoso porque a palavra me mostra. Eu creio na salvação de Deus porque a palavra me mostra. Eu creio no sacrifício de Cristo porque a palavra me mostra. Eu creio na esperança da vida eterna no céu porque a palavra me mostra. Tudo é baseado pela palavra, não é no crer cego, que nem hoje o povo está aí. Irmão, não questione não, creia em quê? Jesus, quando disse tudo é possível ao que crê, mas não é aquele que crê na cega, não. Não é naquele que crê no vento, em tudo que passa e diga que é Deus, não. A nossa fé tem que ser em Deus pela palavra. Tudo é possível ao que crê, mas o que crê é principiado na palavra. O princípio, o alicerce é a palavra. Não tem Deus sem a palavra. Deu para entender? Então é muito importante isso. Comece a pensar, refletir, pegue essa instrução e analise ela, que você vai aprender muita coisa que aqui está sendo ensinada para você. Agora, vamos ler 3 textos que eu falei que ia ler, aonde Jesus está falando. Olha, irmão, isso é muito sério. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós, pregadores, temos que ter sabedoria para pregar. Porque você tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria a quem você está pregando, qual é o entendimento dessa pessoa, no que ela está formada, qual é o conhecimento dela. Jesus, ele pregava para vários tipos de pessoa. Jesus veio trazendo uma mensagem para as pessoas, os pecadores comuns, os simples, que viviam na ignorância aberta. Aí agora Jesus vai pregar para outra classe de pessoa. Quem são essas? Os religiosos, que viviam na ignorância encoberta, mostrando que era sábio, eram ignorantes. Viviam na mentira, mas eles tinham conhecimento. Eles negaram o conhecimento e levaram o povo a tropeçar, fazendo o povo a conhecer errado. Jesus tinha uma mensagem para os simples pecadores e para os pecadores religiosos, que entendiam que eram de Deus, que eram representantes, que eram cheios do poder de Deus. Então nós temos que usar essa sabedoria também. Nós temos que saber a quem estamos pregando. Pregar o evangelho, pregar a salvação, é para pregar para a humanidade que está aí perdida. Agora, o combate da fé, refutar, corrigir, repreender, o combate religioso já é outro nível. O combate com os heréticos das religiões que negam a verdade do evangelho já é outro nível que nós temos que ter. Nós temos que ter o conhecimento maior. Nós temos que ter sabedoria de Deus para fazer o bom combate da fé, a apologética, a defesa da fé, combater os heréticos, proteger a igreja de doutrinas que contaminam a sã doutrina de Cristo, livrar o povo dos enganos dos falsos profetas, pregar com dureza para aqueles que deturpam o evangelho de Cristo pela sua causa de ganho, pela sua vaidade, pelo negócio deles. Deturpam, negam, pisam o sacrifício de Cristo.
fazem negócio com essas pessoas. Nós, pregadores, temos que ser ousados e determinados, porque Jesus, ele com os religiosos, ele foi duro, objetivo e direto. Jesus, com os pecadores comuns, ele teve mais abertura, ele teve mais aceitação do que com os religiosos. Os religiosos, por entenderem que eram de Deus, cheios de Deus, negaram a Jesus. Hoje é a mesma coisa. E com esses, nós temos que ser duro. Jesus nunca chamou nenhum pecador comum de filho do diabo, nem de raça de víbora, nem de sepulcro caiado. Mas aos religiosos, Jesus chama sepulcro caiado, raça de víbora, filhos do diabo. Jesus era duro com os religiosos, porque esses é que são a miséria que leva o povo a negar o evangelho. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Esses combatem contra a verdade do evangelho, contra a doutrina de Cristo. E a esses não ouçam, não recebam, porque não traz a doutrina de Cristo. Nós temos que ser energético, direto. Jesus era. A indignação de Jesus quando chegou no templo não foi com os pobres pecadores simples, não. A indignação de Jesus quando chegou lá no templo em Jerusalém foi com os sacerdotes que estavam fazendo negócio do templo, que estavam fazendo comércio do templo, que banalizaram as coisas de Deus, que ignoraram a vontade de Deus para o povo. Começar, levando o povo a viver uma vida maldita diante de Deus. Os sacerdotes, hoje, é assim ou não é? Que está dentro das igrejas de hoje. Comércio da fé, fazem negócio dentro das igrejas, fazem propaganda das coisas de Deus, banalizam as coisas de Deus. Deus está irado com esses homens que dizem que são os ungidos de Deus, que estão levando o povo a tropeçar. Eles são a causa do tropeço de muita gente. Esses homens são a causa de muitos que estão mortos dentro das congregações onde eles estão com o compromisso de doutrinar, ministrar, instruir esse povo. Estão levando esse povo ao anátema, porque deixaram o compromisso com a palavra. Então Jesus tinha várias formas de pregar para cada tipo de pessoa, cada grupo de pessoa. Eu sou diferente quando prego para um religioso. Quando a pessoa não conhece nada, não tem nenhum entendimento, está lá na ignorância, um pecador comum, que é aquele pecador mesmo que está ali, sabe que vai para o inferno. Tem que ter um jeito mais diferente com esse. Mas aqueles que estão dentro do círculo religioso, julgando os outros e sendo réu do inferno 2 vezes mais do que os outros, achando que é mais santo do que os outros, e negando a verdade de Cristo, com esses nós temos que ser duro, taxativo. Esses hipócritas que vivem de aparência no templo, querendo aparecer, apresentar-se ministros, homens de Deus, buscam a glória dos homens. Eles querem ser um negócio, as estrelas, os destaques para a congregação, eles querem ser. E Jesus, nós temos que aprender de Cristo, irmão. É muito bom quando a gente aprende de Jesus. Aí, vamos lá. Jesus está falando aqui essas 3 palavras que eu vou agora levar para você, que Jesus falou, que é muito importante a gente entender o que Jesus disse nessas 3 palavras. Ele está se referindo aqui aos religiosos, aos judeus, aos fariseus, aos religiosos da religião judaica. Vamos lá? Deixa eu botar o óculos aqui que é para perto, para ler. Olha o que Jesus diz aos judeus, lá no Evangelho segundo escreveu João, e todos os 3 textos que eu vou ler estão em João, no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 8, versículo 24, Jesus vai dizer assim: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Olha o que Jesus está dizendo aos religiosos. Por isso eu disse a vocês que vocês vão morrer nos vossos pecados. Por quê? Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. O que é que Jesus está dizendo aqui nesse texto para os judeus? Para os religiosos, não é para os pecadores comuns. Comum quando eu digo,
porque pecador é tudo um só. É daqueles que não são religiosos, não se julgam santo. E tem aqueles pecadores que são religiosos, se julgam santo. Que são pior do que aqueles que estão lá reconhecendo que estão dentro de uma miséria. Jesus vem para os religiosos e diz assim: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Por isso que eu digo a vocês que vocês vão morrer em seus pecados, porque vocês não creem em mim. O que é que Jesus está dizendo aqui? Não tem outro meio da pessoa ser livre da condenação do pecado. Se não crer nele, vai morrer condenado. Vai morrer seguindo ao juízo. Vai morrer sem salvação. Porque só Jesus Cristo, só crendo nele, entendeu aqui? Não é indo para nenhum lugar não. Não é fazendo nenhum ritual, sacrifício, penitência, ou flagelo, ou viver karma, caridade. O homem só pode ser livre, absolvido da culpa do pecado, livre da condenação, se ele crê em Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui para os religiosos, que acreditavam que estavam bem com Deus, estavam livres do pecado com Deus, por meio da sua vida religiosa. Jesus está dizendo a eles: se vocês não crêem em mim, vocês vão morrer em seus pecados. Porque Jesus é o único meio que Deus operou para o homem ser livre e receber o seu perdão. Sem Jesus, ninguém terá o perdão de Deus. Isso é sério que você aprende aqui. Vamos para outro texto. Lá em João capítulo 5. Jesus também vai se dirigir aos judeus, aos fariseus, aos hipócritas religiosos que entendiam que eram de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 39 ao 40. Jesus vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Para pensar, irmão. Entenda o que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 5, versículo 39 e 40. É isso que o salmista diz: bem-aventurado que medita na palavra, de dia e de noite. Meditar é você pensar nela, é você examinar, buscar entender, para receber a instrução dela. Se você lê e não entende, não é instruído, essa palavra não vai ter efeito na tua vida. Você tem que conhecer, tem que ser instruído. Por isso que Deus levantou homens, vocacionou para o ministério da palavra, para corrigir, instruir, doutrinar, ensinar com a palavra. Pastor, não é o ministério de qualquer um que quer ser, não. Pastor, não é aquele que está na esquina, dentro de uma igreja, dentro de um local com 20, 30 pessoas. Pastor é aquele que Deus levanta com um dom, com a vocação, que ele escolhe, vocaciona para tal compromisso, levar a instrução, o ensino, a exposição da palavra, para dar luz, entendimento e edificar vidas, libertando e salvando com a pregação da verdade do evangelho, com a palavra de Deus. Pastor é esse. Não é aquele que está dentro de igreja criando um movimento e levando o povo a se perder, vivendo essas práticas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, subindo o monte. Medita no que Jesus diz aqui. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus vai dizer isso aqui. Por que ele disse isso? Em qual sentido? Qual é o contexto que Jesus está falando isso aqui? Por qual motivo Jesus deu essa palavra aos judeus, os fariseus? Vocês examinam as Escrituras, porque vocês buscam nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Jesus está dizendo: olha, vocês se dedicam tanto a ler, a aprender, a pregar, a conhecer as Escrituras, e vocês não vão encontrar outro caminho para a vida eterna, senão eu, Jesus dizendo, porque as Escrituras mostram a mim, testifica de mim. As Escrituras não mostram a igreja, as Escrituras não mostram pastor, nem líder, nem ritual, nem cerimonial. As Escrituras não mostram caridade, bondade, karma. As Escrituras mostram Jesus para o homem ter a vida eterna.
E Jesus diz assim: e vocês não querem vir a mim, porque esse povo negava, desprezava, rejeitavam Jesus e os seus ensinamentos. Mas eles queriam vida eterna. Eles queriam vida eterna. Como é que eles vão ter a vida eterna se ele está negando aquele que as Escrituras mostram para o homem ter a vida eterna? Como é que as pessoas que estão aí dentro das religiões estão dizendo que estão indo para Deus, estão dizendo que vão para o céu, se estão negando o caminho do céu? É sério ou não é isso? É importante você refletir e dar atenção mais a ouvir para analisar ou não? É importante, irmão. Quando Jesus diz, vocês examinam as Escrituras buscando ter nela a vida eterna. Ei, elas testificam de mim para que tenham vida eterna, mas vocês não querem vir a mim. Antes, vocês pegam as Escrituras e deturpam o caminho, ignoram a verdade, desprezam o único meio e colocam outro meio, colocam outra forma, colocam outro método, criam meios para o homem alcançar salvação que negam aquele que a palavra mostra. Jesus é o único meio para o homem ter a vida eterna. Não é sábado, não é batismo, não é igreja, não é caridade, não é bondade, não é religiosidade. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Agora o terceiro assunto que Jesus trata. A terceira palavra que Jesus dá, essa é muito importante você ler, você compreender. E eu vou fazer questão de explicar melhor a você aqui. Olha o que Jesus diz em João 5:24. Eu falei de 3 palavras que Jesus dá aos religiosos. A primeira, João 8:24. A segunda, João 5:39. E a terceira, João 5:24. Tudo no Evangelho de João. É muito importante você ler esse Evangelho. Esse Evangelho, o autor aqui, ele vai tratar, ele vai mostrar as obras de Cristo como Deus. Vai tratar da divindade de Deus. Olha o que Jesus fala aqui. João 5:24, Jesus diz assim. Jesus está falando aqui com os religiosos. É dentro de um sermão bem extenso. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. É um sermão contínuo que Jesus vai aqui, dentro desse contexto, narrando. Olha o que ele diz em João 5:24. Vou ler para vocês, para depois explicar, porque pregar a Bíblia é isso. Eu leio a palavra e depois aplico o que a palavra nos ensina. Amém? João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra lida, agora tem que o pregador explicar. E não adianta o pregador dizer, eita, que nesta noite Deus está tendo uma palavra para você, Deus vai revelar, Deus vai manifestar, Deus vai... Não. Isso não é pregação, não. Isso é distração da palavra. Quem faz isso não está agindo pelo Espírito Santo de Deus. Quem está pelo Espírito Santo de Deus guiado, ele não sai da seriedade do compromisso da palavra. Ele convida a pessoa para entender, compreender a palavra. É a palavra que ele vai explicar. Não é levar visão, nem revelação, nem promessa, nem palavra de Deus para ninguém. Do jeito que o povo quer ouvir. Pregar isso. Eu li a palavra, agora eu vou explicar para você. Olha o que Jesus está dizendo aqui. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, é quem ouve o quê? A palavra do Senhor, viu? Não é quem ouve qualquer coisa não, viu? Não é quem ouve qualquer doutrina, qualquer ensino, qualquer homem não. Qualquer assunto, qualquer pregação, qualquer sermão não. Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra. É a palavra dele, por isso que eu estou dizendo aqui. Sem a palavra de Deus, tudo é vã. Olha o que acontece com quem ouve a palavra de Deus. Ouvir aqui é crer, é acreditar, é seguir, é se conduzir, é se moldar, é submeter-se à palavra de Cristo. Olha o que Jesus diz, o que acontece com quem ouve a palavra de Jesus. Nós temos que pregar de Jesus.
O povo precisa aprender de Cristo. E nós, pregadores, pastores, evangelistas, ministros da palavra, temos que ter o compromisso com a doutrina de Cristo. Convidar o povo a Cristo e não tomar a frente para o nosso benefício, trazer o povo para nos servir com submissão e autoridade a nós, nem buscar causa de ganho própria, nem querer ser o estrela do meio do povo. É Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja. O povo tem que ouvir e aprender e submeter-se a Cristo, não a nós. E o povo tem que nos ouvir se a gente estiver pregando a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. E se nós tivermos com um sermão maldito, vã, que não condiga com a doutrina de Cristo, que não condiz com a doutrina de Cristo, os irmãos não devem receber. Analise o que eu estou pregando aqui para você. Se não for o que está na palavra, se não for o que Cristo ensinou, receba não, irmão. Me exclua da sua página, porque é heresia. Se o que eu estou falando aqui não estiver dentro da doutrina de Cristo, não estiver dentro da verdade do Evangelho, não for aquilo que a palavra autoriza, então me exclua da sua página. Não assista mais minhas lives, não pegue mais os meus vídeos, não compartilhe, porque é heresia. Mas se você analisar, você vai ver que não é heresia. Aqui é um material que vai te dar conhecimento da verdade de Deus, porque essas instruções é baseada, alicerçada, e eu tenho compromisso com a palavra, é com o reino de Deus, é com a doutrina de Cristo, para levar e ensinar. Eu fui chamado para anunciar e pregar Cristo crucificado, e não para ser negócio, nem propriedade de ministério algum, defendendo o ministério, reino do homem. Jesus está dizendo aqui, João 5,24, é muito importante você atentar para isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ei, olha que o verbo está no presente. Ter. Eu tenho, eles têm, nós teremos, e por aí vai. Eu não sou muito bom de português, não. Mas o verbo aqui está no presente. Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Presente. Agora olha o que ele diz na sequência. Não entrará em condenação. Futuro. O futuro. O juízo que há de vir sobre aquele que parte deste mundo sem Jesus. Mas Jesus está dizendo, quem crê nele, quem ouve a palavra dele, tem a vida eterna. Escute. Não entrará em condenação. Futuro. Aí ele diz agora, encerrando o versículo. Mas passou da morte para a vida. Estado presente de uma condição para outra. Deu para entender aí? O cara passou da morte, o cara estava morto, sem vida com Deus. Quando ele crê em Jesus, ele sai dessa condição, dessa situação. Ele passa da morte para a vida. A vida fala de comunhão. Ele agora vem ter comunhão com Deus. Morte fala de separação. O homem sem Cristo está separado, morto da presença de Deus, indo a juízo, condenado. Mas quando ele crê em Cristo, ele não entrará em condenação. Ele passa da morte para a vida. Vida fala de comunhão. Ele agora está em comunhão com Deus, livre da condenação, tendo a promessa da vida eterna. É isso que Jesus está ensinando. Deu para você conhecer um pouquinho? Deu para você perceber? Olha como é gostoso você compreender a palavra. Deu para entender? Aqui não tem mistério não, irmão. Deus, ele quer do povo dele conhecimento, entendimento. Estejam mais atentos a ouvir. Saiam desses mistérios, desses ventos de doutrina, desse oba-oba, que você não entende nada. É só levado no emocional, dentro do misticismo espiritual, do movimento que criam em nome de Deus de poder. Saia daí. Procure um local, uma igreja, um pastor, um dirigente, um líder que possa estar lhe conduzindo na doutrina de Cristo para você ter o conhecimento, o crescimento e você estar firmado, alicerçado na rocha que é a palavra de Deus. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. E esse crescimento só tem com a palavra, só tem com a doutrina, só tem com a instrução. Você entendeu aqui a importância de João 5,24, o que diz a palavra de Deus? Jesus, irmãos, nesses três textos que eu dei aqui agora, é um ensino muito profundo e sério que Jesus está dando aqui. Que vai negar, que vai destruir e colocar por terra
toda a estrutura religiosa que os homens estão vivendo dentro das religiões, dentro das teologias, dentro dos princípios aí estabelecidos nas igrejas, nas religiões. Se você for para a palavra de Cristo, você vai cair fora disso, porque isso não condiz com o que Cristo ensinou e orientou para o seu povo. Amém? Então fica nesta noite. Eu encerro por aqui esta tão grande, maravilhosa, edificante instrução da palavra de Deus. Mais uma live de instrução que foi levada para a sua edificação, para o seu conhecimento e crescimento de uma vida firme e sólida, alicerçada em Deus, para verdadeiramente você desfrutar da esperança que nos aguarda na eternidade. Amém? A internet deu alguma oscilação aqui, porque ela é fraca, fica caindo, mas eu creio que deu para você receber essa instrução. Eu peço a você só uma coisa. Pega esse vídeo aí, publica, compartilha ele e baixa ele e usa ele como instrumento para você aprender mais de Deus, já que você não está tendo instrução ou está sendo instruído errado onde você está. Dedique-se, cuide de ti e da doutrina, você tem que ser prudente. Pegue esse instrumento aí, baixe esse vídeo aí, porque aqui não tem direito autorais não, viu, irmão? Eu não estou atrás de direitos autorais não, porque eu não tenho direito nenhum aqui, Deus me deu de graça, eu passo de graça. Eu fui baixar um vídeo de um pregador famoso aí um tempo desse, mas não consegui, sabe por quê? Porque está com direitos autorais, olha. Entendeu como é? O povo está fazendo negócio da pregação. É negócio das coisas de Deus. Aqui é público. Tudo aqui é público. Pode baixar, pode criticar, pode questionar, pode trazer sua crítica, seu pensamento. Eu aqui estou aberto para ouvir também, não é só para falar. Estou aqui pronto a dar resposta a quem me questiona. Com a graça de Deus, amém? Então publica aí esse vídeo. Compartilha aí com outras pessoas. Eu fico muito feliz. Porque enquanto eu recebo vários comentários de pessoas me denigrindo, dizendo que eu sou herege, um falso profeta, um filho do demônio, e levando o povo a ser rebelde à igreja, pastor, enquanto muitos colocam esses comentários, me criticando e me desfazendo da minha pessoa, eu tenho ouvido do outro lado comentários que me motivam a continuar pregando. Pessoas que falam para mim, irmão Wellington, evangelista Wellington, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Que ensino bom, que ensino maravilhoso. Eu estava precisando dessa instrução para minha mente abrir. Como é bom. Amém, irmão. Amém, que Deus te esteja te edificando, te dando instrução. Não estou aqui falando para vaidade me exaltar, Deus sabe. Não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em ser instrumento de Deus e levar a palavra para abençoar vidas com o conhecimento e esclarecimento da verdade que liberta, amém? Tem pessoas que dizem assim, irmão Wellington, se o senhor abriu a igreja, eu vou congregar com o senhor. Eu digo, se Deus quiser, ele me dá um espaço público para eu ensinar a palavra para a igreja, que não vai ser a igreja. A igreja vir congregar para edificação, eu estou pronto, Senhor, faça a minha a tua vontade. Eu não vou estar preocupado em abrir um canto ali, aqui, acolá. Isso não vem de mim, mas se Deus quiser me dar um local público para que a igreja de Cristo, os membros, o corpo de Cristo se congregue ali para a edificação, para que Deus me faça usar o dom que Ele me deu para essa finalidade, eu vou estar sim instruindo essa congregação nesse local público. Amém? Não é o local que vai ser a igreja do Senhor. Não é o local que vai ser mistificado. Não é o local que vai ser casa de Deus. Somos nós que vamos estar ali, a igreja de Cristo, aprendendo de Cristo. Amém? Mas aí é a vontade de Deus. Eu estou cumprindo o ministério que Ele me deu. Ministrar, pregar, doutrinar, corrigir, instruir, levar a palavra de Deus, transmitir o conhecimento para o esclarecimento de todos aqueles que estão nas trevas. Porque eu sou luz. E como luz, eu tenho que esclarecer, porque a verdade, ela me libertou. Eu tenho que levar essa verdade para outros, para que libertem. Deu para entender? E aqui, quero desde já convidar você. Aqui na minha comunidade, tenho feito um trabalho também público de ensino, de instrução da palavra de Deus aqui na comunidade. Toda sexta-feira, com a programação A Voz da Palavra de Deus. Então, eu convido você
que está aqui na minha página no Face. Amanhã, a partir das 19 horas da noite, amanhã é sexta, hoje é quinta, estou fazendo essa live agora ao vivo, mas amanhã, sexta-feira, né? Hoje é 14, amanhã é 15, sexta-feira 15, estaremos aqui 19 horas até as 21 da noite, que é a noite, né? 7 às 9 da noite, transmitindo a programação, a voz da palavra de Deus, evangelizando, doutrinando, instruindo e ensinando a comunidade com a palavra de Deus. Toda sexta-feira eu faço esse trabalho. Junto com meu irmão Mário, que também é um irmão abençoado, que está aí na obra, no Ministério da Palavra, comigo aqui, nesse trabalho para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos nesta noite, nesta live. Tchau, gente. Até a próxima. Instrução para a nossa edificação.